Fala pessoal, aqui é o professor Gleberson Riff. Vamos falar um pouco hoje sobre o artigo 7 da Lei 8080/90, então a lei do SUS. Como a gente estuda para concurso as leis do SUS? Sempre com base em perguntas. Eu trago então uma pergunta aqui da banca La Salle do concurso do GHC 2011 e diz o quê? Assinale a alternativa que está em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no que diz respeito aos direitos do SUS. Sempre que a afirmativa fala, a pergunta, ela aborda um tema específico de acordo com a conformidade, a gente tem que ler todas as afirmativas em sequência e a gente vai notar que há uma disparidade ou há uma que se destaca, há uma que é mais corretamente. Então, letra A diz: os serviços públicos de saúde são prestados pelo poder público através dos sistemas múltiplos. Letra B diz: não será permitida a participação da comunidade nas ações de saúde. Letra C, a assistência à saúde é proibida para a iniciativa privada. Letra D, os recursos públicos podem ser utilizados para financiamento de instituições privadas com fins lucrativos. E letra E, as ações e serviços públicos de saúde têm como uma de suas diretrizes a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Qual a resposta certa? Letra E. O que tem de erro em cada uma? A partir de a gente analisando o que a questão tem, qual a pergunta, a gente vai pegar cada afirmativa e vai ver se o que está na Constituição, como está, para a gente analisar primeiro os erros. A letra A diz que os serviços públicos de saúde são prestados pelo poder público através de sistemas múltiplos. Artigo 7 já diz, a gente chama de Sistema Único de Saúde. Não são sistemas múltiplos, são sistemas únicos. Beleza? A letra B. Não será permitida a participação da comunidade nas ações. Essa, todas as questões que abordam não, sempre, nunca, a gente tem que ter um cuidado especial com elas. O que diz lá no artigo 7? Inciso 8, participação da comunidade. O SUS tem sempre a participação da comunidade, muita participação da comunidade. Letra C, assistência à saúde é proibida para iniciativa privada. Proibida, ressalte o proibida. Artigo 8 diz o que? Ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, seja diretamente ou indiretamente, ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma regional e hierarquizada. Participação complementar. Letra D. Os recursos públicos podem ser utilizados para financiamento de instituições privadas com fins lucrativos. Artigo 24 diz, que quando as disponibilidades forem suficientes, quando o SUS não tiver condições de atender todo mundo, ele poderá recorrer a instituições afetadas de iniciativa privada. Então é sempre em caráter complementar. Poderá recorrer. E qual o que fala no próprio parágrafo, uma participação complementar dos serviços privados, formalizada mediante a contrato convênio. Então é sempre complementar, não é o ideal, não é o que o SUS busca, é sempre para complementar a rede SUS, a iniciativa privada vai poder suprir. E no artigo 25 diz o quê? Que as entidades sem fins lucrativos terão preferência para o sistema único. Não que ele não possa usar as com fins lucrativos, mas não é o objetivo. Então é aquela questão que a gente chama de permuta. Eu sempre falo, mas eu vou usar uma permuta. É verdade, poderia ser se as outras externas estivessem absolutamente erradas. Sim, mas a banca La Salle é inteligente, ela não faz uma questão dúbia. Ela faz uma questão com uma nulidade total, uma questão bem elaborada para não ter risco de anulação dessa questão. E a letra E, então, as ações e serviços públicos têm como finalidade suas diretrizes e descentralização com direção única em cada governo. Aí tu olha lá no artigo 7, diz a mesma coisa que está na afirmação.
banca La Salle tem essa característica. Ela coloca uma questão que não tem como tu anular. Não tem como tu dizer que existe outra resposta, porque quando é errado, certamente errado, ela anula bem, e quando é a verdadeira, ela coloca bem. Então se atenha aos detalhes e estudem bastante. A próxima questão continua da mesma banca, do concurso 2011, que diz o quê? Assinale a alternativa que corresponde a um princípio do Sistema Único de Saúde, o SUS, da Lei Federal 80/90. A. Acesso limitado às pessoas de baixa renda. B. Prestação exclusiva de serviços curativos, excluídas ações de prevenção. C. Centralização dos serviços nas capitais dos estados. D. Divulgação de informação quando ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Letra E. Organização dos serviços públicos de modo a interagir a multiplicidade de meios para fins idênticos. Pergunta qual alternativa corresponde, qual alternativa está correta. Resposta: Dinamarca, divulgação de informação quando o potencial serviço de utilização pelo usuário. Na letra A diz o quê? Acesso limitado às pessoas de baixa renda. No artigo 7, inciso 4, diz igualdade de assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Por mais que possa me dizer, não, mas as pessoas de baixa renda utilizam mais o SUS, ele tem um princípio de igualdade. Não interessa quanto você ganha ou qual a sua posição social. Dentro deles, todos têm o mesmo acesso. Letra B, então, prestação exclusiva de serviços curativos, excluídas as ações de prevenção. A lá diz integralidade, que é outro princípio de assistência, é entendida como conjunto de articulado contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso todos os níveis de complexidade do sistema. Então não é exclusiva. Sempre preste atenção quando fala exclusiva, quando é uma afirmação muito forte. Ou ela é 100% verdadeira, ou ela é um pega-ratão. Ou ela é a resposta certa, ela sempre tem que acender o alerta. Ou é a resposta certa, ou ela é errada. Ou ela é totalmente errada. C. Centralização dos serviços nas capitais. Mas pode dizer, professor, mas é isso que acontece. Todo mundo vem da sua cidade para se consultar em Porto Alegre. Sim, é o que acontece, mas não é o que está na lei. Não é o que está na lei no artigo 7, no inciso 9, que diz que a política é descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo. Sempre é hierárquico e descentralizado. ênfase na descentralização, regionalização e hierarquização da rede do seu serviço de saúde. Então, não é centralizado. Isso aqui é uma questão muito boa, é uma alternativa que quem não leu o SUS ou quem não faz ideia pode cometer o erro de olhar e dizer, olha, mas o pessoal vem se tratar na capital. Sim, mas o SUS preza a descentralização. Sempre o SUS, lembra, é o ideal, é o que está na lei, é o que tem base legal, não o que acontece na prática. A nossa alternativa C diz o quê? Divulgação de informações quando potencial serviço de saúde e sua utilização pelo usuário. A gente vai dizer, no artigo 7º, o inciso 6 fala a mesma coisa que está na afirmativa. Sempre a branca La Salle, ela coloca esse detalhe, ela faz a questão bem elaborada. Não tem como tu querer anular, não tem que dizer que não tem resposta. Em conformidade, ela cita exatamente como está na lei. Para quê? Não tem choro. Se tu errou essa questão, paciência. É uma banca muito boa, eu sou fã dessa banca, porque são questões bem elaboradas, questões, se tu sabe, sabe, se não sabe, tu vai ter que chutar. Então não é uma questão que vai ser anulada facilmente. Aí diz organização dos serviços públicos de modo a interagir a multiplicidade dos meios para fins idênticos. Aí você vai lá no artigo 7º, no inciso 13, diz organização de serviços públicos de modo de evitar a duplicidade. Eles botam evitar e botam trocar o evitar por atingir a duplicidade. Só trocaram uma palavra, pegaram exatamente como está a organização de serviços públicos de modo a evitar a duplicidade e botaram em vez de botaram em atingir. Então, entendeu como a banca elabora? Ela elabora sempre de um modo que a questão é errada e é errada. Se tu marcou ela, paciência, não é o que diz lá. Mas eu me confundi na hora de ler, era na metade da prova, estava nervoso, errei. Paciência, cuidado com detalhe. A gente peca nessas provas de SUS
às vezes pelo detalhe, assim, de não ter lido, de estar cansado, de mosqueou e pegou. Isso aí. Então, valeu galera, um forte abraço. Sempre que abrir um concurso tem que escrever, a gente é concurseiro, a gente é guerreiro. Foco e fé. Valeu!